vida, porque a fé não falha, ela não tem falhas. A fé em Deus, a fé inspirada, a fé revelada do Senhor. O salmista Davi aqui, ele vai falar um pouquinho sobre uma situação que ele está passando, as dificuldades, e ele coloca Deus na vida dele, coloca Deus em todo o centro da situação, e muda, porque o Davi ele vem e coloca Deus como o central, a persona central de mudança da vida dele, a pessoa central da mudança da vida. E nós precisamos colocar Deus como a pessoa central da nossa vida em primeiro lugar, e entender que Deus está conosco em todos os momentos, em toda hora. Amém, gente? Para nós falar um pouquinho disso, nós vamos ler aqui. Eu vou explicando alguns versículos aqui, alguma coisa para nós no dia a dia, e aí a gente entra na mensagem. O que é essa fé perfeita? A fé perfeita para nós, então, é uma fé resiliente, uma fé que resiste às situações, aos problemas. Vamos lá, capítulo 46, versículo 1. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Ele está presente nos momentos difíceis, de angústia, de sentimentos, pelo que não temeremos. Então Davi declara que se Deus está presente, não precisamos temer, ainda que a terra se mude. Pastor, que é isso? Ainda que se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aqui nós podemos tirar uma noção também. Os mares, aqui nós já vemos os mares bravos, como de Sumano, né? E também já vemos aqui no caso dos montes, vulcões em erupções que abalam a terra e estremecem tudo. Mesmo que isso ocorra, quando nós temos Deus na nossa vida, Deus está conosco, a gente não teme, a gente não se abala, a gente permanece firmes, confiando no Senhor. Versículo 5, ele diz assim, versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Para falar desse santuário, eu tenho que lembrar você de uma mensagem que eu preguei aqui um tempo atrás, que nós somos para Deus um jardim particular. Então, se eu sou um jardim particular, esse rio ele corre dentro de mim. Esse rio é o próprio Espírito de Deus, a presença de Deus em minha vida. Então, quando ele diz aqui que esse rio corre no santuário, somos nós, morada do Altíssimo, morada do Espírito Santo. Versículo 5: Deus está no meio dela, não será abalada. Quando Deus estando em você, você não vai se abalar. Deus ajudará a romper da manhã. É aqui que nós vamos começar um pouquinho mais atento. O Senhor Deus, estando conosco, nós iremos ter que ter essa fé firme. O que é a fé firme? A Bíblia diz que o justo viverá na fé. Se recuar, quer dizer, se desistir, a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor Deus. Então o que nós precisamos? Precisamos fazer como Davi, porque Deus nos ensina como ser resilientes, pois precisamos compreender que Deus está conosco, assim como Davi declarou, e não podemos abrir mão dos nossos sonhos, mas devemos resistir toda e qualquer situação. Não abra mão do seu sonho, resista. Pastor, mas o monte está se abalando, a terra está tremendo. Não importa o problema, tenha dentro do seu coração essa fé, que Deus está contigo, que não importa a situação que você vai passar, Deus está contigo. Você precisa então ser resiliente. Ser resiliente para nós aqui é crer que Deus está ao nosso lado e que as lutas vão passar. Por isso, você não deve desistir. Pastor, eu quero. O salmista, aqui no Salmos 46, no pior dia da vida dele, ele mostra a resiliência dele, a confiança dele em Deus, e isso nós devemos também mostrar.
Só que para falar dessa confiança, você precisa entender o que é ser resiliente. Você sabe o que é resiliência? Eu vou dar um exemplo para você entender. E que os problemas eles vêm, as lutas eles vêm. E o que é ser resiliente? Eu vou pegar aqui uma régua, poderia ser uma serra daquele árvore, serra, mas acho que a régua aqui vai dar para nós demonstrar para você. Imagine você um cristão dentro da igreja, você é um homem ou mulher de Deus, e na sua vida, às vezes, parece que tem forças que impulsionam você para trás. Forças que parecem que vão impedir você de alcançar o seu objetivo. Situações que parecem o seu filho, como Davi disse aqui. Mas quando você é resiliente, o que é a resiliência? É isso aqui, ó. É que você está no seu estado natural e de repente começa a acontecer coisas que te impulsionam, te puxam. Essas coisas fazem você sair do seu natural, a posição que Deus te pôs. Só que isso, quando você é resiliente, você resiste. Isso é só por um determinado tempo. O que acontece, pastor? Depois que os problemas passarem, porque tudo passa, passa ou não passa, gente? Só a palavra de Deus que não vai passar, essa continuará. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então imagine o seu problema que você está enfrentando. Quando você resiste na fé em Deus, a tendência ao passar do tempo é você voltar ao seu estado natural. Isso é resiliência, é resistir às situações que dizem que você não vai conseguir, é resistir às situações que lhe impulsionam para trás. Quando isso passa, e vai passar, o seu problema vai passar, você voltará ao estado natural de um vencedor. Amém, igreja? Porque Deus nos fez mais que vencedor. Então Davi, ele está nos ensinando aqui a ser resilientes, até essa resiliência. Não é porque eu tenho um problema que eu vou parar de buscar a Deus. Não é porque eu tenho um problema, uma luta, que eu vou desistir. Pessoas resilientes, elas vão mais longe. Olha só o que a resiliência faz. Pode perguntar para qualquer pessoa que é casada. Se ela está casada há 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai falar assim: qual é o sucesso do casamento? Eles vão falar para você que é o amor, que é isso. Mas pergunta para eles assim: já tiveram brigas feias mesmo? Já pensaram até em se divorciar alguma vez na vida? Se o casal fosse sincero, eu falo: já teve um momento que eu achei que para mim não dava mais. Eu achei que o meu casamento, eu estava decidido que eu não queria mais. Mas, eu resisti. Depois a coisa melhorou. E estou casado aí há 30 anos, porque essa pessoa ela foi resiliente, porque o problema veio, impulsionou, a vontade era de abrir mão. Às vezes você com empresa é assim, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na saúde, em qualquer área da sua vida. E isso faz com que você tende a querer abandonar por causa daquela pressão que está sendo feita. Parece que você vai quebrar, parece que não tem jeito, mas isso passa, irmão. E quando passar, você volta ao estado natural. Isso é resiliência, é isso que o Davi está ensinando. Essa é a fé que Deus quer que você tenha, uma fé que resiste ao tempo, aos temporais, a fé que resista tudo quanto é tipo de problema, confiando que Deus está com você. Eu não sei quais são os problemas que estão me impulsionando a querer desistir, a querer parar, a querer olhar para trás, mas se você for resiliente, resistir, o próprio Senhor Jesus nos ensina, o próprio Deus nos ensina, a palavra dele nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que a maior artimanha do diabo é resistir às pessoas também. Como é que ele resiste às pessoas? Com problema, com a dificuldade, fazendo com que ela dure mais, com que a pessoa duvide. Não, é por todo o pecado, é por causa disso, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, você só precisa resistir. Por quê, pastor? Porque o dia mal vem para todo mundo. O Davi está dizendo, 46, versículo 1, e Deus é o nosso refúgio. Se você se colocar diante da palavra, meu irmão, nada vai derrotar seu casamento, as suas finanças, nada vai derrotar a sua vida. Ele está dizendo, fortaleça,
Ele é socorro bem presente na angústia. Não é antes da angústia, tá? É na hora da angústia. Tem gente que quer que Deus livre ele antes de vir um problema. É bom, né? Se Deus livrar de vir um problema, Ele pode fazer. Só que tem coisas que nós não temos que passar. Tem coisas que vai provar nossa fé. Nós vamos ter que mostrar essa resiliência, mostrar em quem nós cremos e permanecer firmes até o fim. É isso que Deus espera de nós. Continue aqui. Então essa resiliência que Ele fala para nós, versículo 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que aconteça aquilo que eu nunca imaginei, ainda que aconteça impossível, pastor, é impossível dar errado, e o negócio está dando errado, fica tranquilo, passa, aprende com a vida, aprende com os erros, aprende com os acertos, e você vai voltar ao estado natural. Você vai voltar ao estado de respirar de novo e dizer: nossa, agora sim. Já vi muita gente ficar endividada e quase arrancar os cabelos, né? Quase arrancar os seus próprios cabelos por causa da dívida, porque está endividado, porque está apertado, porque está numa situação difícil. Só que a pessoa ela pode estar endividada hoje, com o passar do tempo, ela vai quitar as dívidas dela, ela vai pagar as dívidas dela, ela vai conseguir resolver o problema dela. Você está entendendo, senhor? Vai conseguir resolver o problema. O que você precisa ser? Resiliente. Você precisa resistir. Você precisa focar no seu objetivo, sabendo que Deus está com você, que Deus está nos tendo. Você é morada dele. Você não vai quebrar, porque o Senhor está contigo. Diga graças a Deus. Guarde isso aqui no seu coração, porque Deus está chamando você para uma nova vida, uma vida transformada pelo poder dele, e Ele quer transformar você, quer transformar a sua vida completamente no nome de Jesus. Se coloque de pé para nós orarmos, buscarmos mais a presença dele, resistindo os tempos maus, resistindo os problemas. Feche os seus olhos.